Agora eu convido você a assistir com detalhes, eu sei que isso está aí espalhado nas redes sociais, mas veja essa parte que ela é muito instigante. Ela vai causar na gente uma leitura importante de que não quer dizer que os peritos mentiram, não quer dizer que a perícia seja falsa. A montagem é que precisa ser questionada, porque ele lança algumas perguntas interessantes, testemunha ocular que ele foi do corpo, do cadáver do pequeno Henri, digamos assim. Ele vai evocar outras pessoas. Eu achei engraçado que ele falando isso tudo, e a gente não viu, pelo menos ali no julgamento, a juíza determinando a investigação do que ele está falando, a comprovação das coisas que ele está falando, né? Também não sei detalhadamente como funcionam esses ritos, mas me parece que o rito aí já está estabelecido, principalmente pela vontade do promotor. Mas assista para você ver. O evento da morte do Henri, como que o senhor ficou sabendo? Como o senhor teve essa notícia? De manhã cedo, o Jairinho ligou para a Thalita, ou para minha esposa, não tem assim, e uma das duas, não me recordo bem, falou que o menino estava passando mal lá no Barrador e que o Jairinho estava com a Monique no Barrador. Eu peguei o meu genro, o Júlio, até no carro dele mesmo, e partimos lá para o Barrador. E cheguei lá no Barrador, os médicos tinham acabado de sair de cima do garoto, a Monique estava aqui sentada, eu cheguei, me ajoelhei, peguei a mãozinha dele e botei a mão no coração dele e comecei a orar, a pedir a Deus que trouxesse ele de volta. Eu comecei a orar, fiquei ali uns 30, 40 minutos, e ela ia do meu lado. E eu faço muita questão de dizer isso, porque nesse momento não havia uma equimose. É mentira quem disse que tinha alguma lesão ali. Não havia nenhuma equimose. Ele tinha uma arranhadura no nariz, que, aliás, inclusive meio inflamado, né? E se ele estivesse realmente morto, não teria uma reação inflamatória no lado do nariz. E o menino, o pai, o Leonel, chegou aqui, encostou aqui em mim e falou: Monique, que é isso ali? E ela explicou: não, isso aí foi da intubação, que era no nariz. Se a gente for para ver no elevador, a gente vê que o menino não tem qualquer lesão, não tem qualquer coisa no nariz. Não tinha, doutor, nenhuma equimose, mas não foi só que viu eu, não. Os enfermeiros viram, as médicas viram, a Cristiane viu, eu vi. Não, eu quero dizer as testemunhas. E eu fui lá, cheguei perto da Monique, abracei a Monique, cumprimentei ela, beijei ela, e me ajoelhei do lado e comecei a orar, segurando essa mão dela e com a mão no coração dele. E eu estava orando, pedindo a Deus que ele voltasse. Ela, inclusive, me dava um nervoso danado, porque ela, toda hora ela pegava o cabelo dele e puxava assim para cima, fazendo escovinha. E aquilo me dava uma aflição, que o garoto estava morto, né? Nesse momento, os médicos já tinham declarado a morte? Não, já tinham saído, todos de lá. Eu não cheguei a ver os médicos. Aí eu penteava o cabelo dele. Posso te afirmar também que também não tinha nada na cabeça dele. Não tinha nada ali na cabeça. Eu penteei pelo menos umas 4, 5 vezes. Porque ela tirava assim, fazia um carinho, fazia uma escovinha no cabelo dele. E eu fiquei com ela ali uns 30, 40 minutos, e alguém me tirou, nem sei quem me tirou. Pô. Esse inquérito ele é curioso, né? Ele tem algumas incongruências, coisas que são inexplicáveis. Né? As médicas lá não constataram nenhuma lesão.
Elas não constataram lesão. Ela constatou aquele negócio aqui que a gente já sabe que no elevador não tinha. Com marcas aqui no nariz, parecendo unha. Colocaram a sonda no nariz do meu filho, eu vi. Fizeram um arranhão no nariz do meu filho. Eu vi quando entubaram o meu filho. Eu vi colocando medicamento no outro pulso do meu filho. E eu vi fazendo manobra incansavelmente no meu filho. Muitas e muitas e muitas. E quando um cansava, o outro chegava e fazia manobra. E era um cansava e o outro fazia manobra. Porque a criança não tinha nenhum tipo de lesão externa. Ela ia pegar um acesso venoso para começar a fazer medicação para tentar reverter a parada. Equimose, segundo os peritos, segundo eu li, é uma coisa muito comum em criança. Elas não conseguem. Colocaram lá causa-morte indefinida, eu li. Se a gente for para o Aurélio, no dicionário, indefinida é tudo. Só uma parte, eu vou chegar lá. Indefinida também é morte natural. Vou chegar lá. Ou também não é. Calma. A Monique estava em estado de choque. A Monique estava ali do lado, assim, eu abracei, cumprimentei, beijei a Monique, e ela estava completamente em estado de choque ali, olhando o menino. Eu fiz um carinho nela, na cabeça dela. Né? Nesse momento não há o que se falar, né? Não há coisa mais difícil do que os filhos, normalmente, é a razão da nossa vida. Então, eu compreendo bem a emoção da Monique. Compreendo bem a emoção dela. Então, não houve diálogo entre a gente. Houve só um cumprimento carinhoso, como sempre. Um cumprimento carinhoso. Não, eu não demonstrou, não posso falar isso. Aparentava um pai que perdeu o filho ou um pai revoltado? Não, ele inclusive chegou a comentar, e eu vi que o garoto tinha morrido do coração, porque o garoto tinha um problema... Quem comentou? Hein? Quem comentou que ele morreu do coração? O Leniel, que ele tinha morrido do coração porque ele tinha problemas no coração. Eu nem sei disso. Ele comentou com o senhor? Hein? Ele comentou com o senhor? Não, ele comentou perto, não para mim. Comentou com uma moça que estava com ele, não sei quem é, não tenho a menor ideia, e com outra pessoa que eu não me recordo. Ele falou assim, meu filho morreu do coração, completamente harmonioso. Monique, o senhor disse a Monique dizia que ele era um príncipe. A Monique, o senhor disse que ela estava em estado de choque quando o senhor chegou no hospital. Estava. O senhor percebeu ou teve a percepção de que ela ficou nesse estado de choque até quando? Eu acho que a Monique é uma mulher muito forte. Né? As mulheres agora, a mulher é um ser superior, né? A mulher é responsável pela vida, só aí a gente já perde de 1.000 a 0. E a Monique expressa bem essa fortaleza dela. Ela é uma mulher muito forte, muito decidida, muito bem colocada. Então, eu acho que não vi ela em casa. Se ela foi lá para casa no mesmo dia, eu não tenho certeza absoluta, ou no dia seguinte, mas ela já chegou lá, como vou dizer, triste, mas consciente que aquilo era uma fatalidade e que ela devia encarar aquilo. Ela tinha uma resistência emocional muito forte. Nós temos aí 2 detalhes acerca da professora Monique nesse detalhamento que o Coronel Jairo faz. Primeiro, fica comprovado que a professora Monique não é essa megera, essa mulher externa que não se cuida não se preocupa com as coisas internas, que não estava nem aí para o menino, que estava querendo logo consumir com o corpo do menino. Ela, no máximo, ali estava enredada com alguma coisa que o Jairo estava falando, pelo fato de ela nem perceber que ele seria o provável algoz da criança. Então ela está vendo uma relação de confiança mulher-marido, e nenhuma mulher pode ser criminalizada por estar confiando em quem ela ainda não percebeu que tinha feito mal ao filho dela, naquele contexto do hospital. Né? Então, a maneira como o Coronel Jairo narra, e a própria Cristiane, né, se eu não me engano, vai narrar depois, fica comprovado a personalidade da professora Monique, como que ela sentiu a perda do filho. Ela pode até ter um estilo pessoal de não render muito esse assunto, mas isso não quer dizer que ela não sentiu aquela perda. A gente não pode penalizar as pessoas por causa do jeito delas de serem. Né? Eu não tenho que ver se ela fala ou não fala muito do fato do menino ter morrido. Eu tenho que ver como ela age no dia a dia. Ela é maldosa com as pessoas? Há histórico de violência contra crianças por parte da professora Monique? Há histórico anterior de maus tratos às crianças de quem ela cuidava na escola? Tem notificações acerca disso? Tem alguma pessoa que vai testemunhar acerca disso? Essa professora, essa diretora de escola, ela era terrível, ela não ligava para ninguém? Vai ter isso?
Para! Henri, você sabia que você é muito gentil? Sim, sim, sim. Príncipe? Sim. Amado? Sim. Você sabia que você é muito carinhoso? Sim. Amoroso também? Sim. E você sabia que eu te amo muito? Sim. Ai, que delícia de mamãe. Animação. Você é coisa rica de my life. Dá um sorriso. Dá um sorrisinho, dá. Socorro, socorro! O Henri Bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Já sei! Hoje vamos jantar, Rei Bigodeira. Não é possível! Eu agarro muito. A mamãe agarra muito e você tem que dormir assim, agarrado. Não. Ouviu? Delícia. Mamãe, O que tá acontecendo aqui? Uma festa. Você gosta de festa? sabe quem era? Quem era, filha? A Granny. Não acredito. Ela tava boazinha? Tava. Mas eu não sei qual outra história. Não. Abelha, portal. Então você sabe o que eu tô fazendo? É surpresa, mamãe. Não pode saber. Isso, Henri, muito bem. Vai, agora pula. Anda na linha reta. Isso. Errou, volta. Corre, corre, pula no círculo. Tira uma bola, bota dentro do outro jarro, isso. E senta rápido para ganhar o prêmio. Eu quero um lanchinho saudável. Qual o lanchinho saudável que você vai preparar para mim? Bom, organizado. Isso, organiza. Bota num pratinho. Ah, agora tá ficando bom. Qual é o meu lanche? Que eu ainda não entendi. Cadê o meu lanche? Esse que é o seu lanche. Tá. Quanto que vai custar meu lanche? 500. 500! Avia, tá muito com saudade de você. A gente vai na casa dele? A gente vai na sua casa. Pra matar a saudade, tá, Pra primo? matar a saudade. Te amo, primo. Te amo, primo. Beijo. Beijo. O que tem na nossa cabana de importante? Isso tudo? Isso tudo. Ai, caramba, olha quantas coisas nós trouxemos pra nossa cabana. Esse porém, eu vou pegar um pedaço de bolo. Esse cupcake. Esse aqui, ó. Eu quero um cupcake, um sanduíche, um hambúrguer, uma batatinha com ketchup. Isso aqui só tem banana. Eu conheci a Monique no curto período que ela morou no Majestic com o Henri e convivi com eles em alguns momentos e observava a relação dos dois, de mãe e filho, de muito amor, de muito afeto, de muita intimidade. A Monique era uma mãe que dava total atenção para o filho em todos os momentos que eles estavam juntos, ela nem no celular mexia. Era uma mãe atenciosa que dizia o tempo inteiro que amava aquela criança. E eu ouvi várias vezes. A Monique era o tipo de mãe que para mim era um exemplo. Era o exemplo que eu deveria seguir como mãe. E aí a família de elefantes foram pra Bahia pular carnaval o ano inteiro e viveram felizes para sempre.
Então, está provado isso, a primeira coisa. A segunda coisa, é interessante que o Leniel, ele foi mudando, e não tem nenhum problema ele ter mudado, não. Ele foi mudando a percepção dele do caso, porque, de acordo com o depoimento do coronel, o próprio Leniel dizia ali que ele tinha entendido que o Henri deve ter morrido do coração, porque ele constatava pelo dia a dia do pequeno Henri que o menino era muito sensível. Eu estou dizendo que não houve crimes contra o Henri? Não, o que eu estou dizendo é da percepção do ex-marido, da professora Monique, que foi mudando, possivelmente, sob orientações de advogado, né? Mas ele mesmo, por conhecer o filho dele e saber que o menino era muito sensível, ele pensou ali na hora que ele tinha morrido do coração, alguma coisa assim, né? Seja ele tendo falado isso, seja ele tendo concordado com quem falou isso. Aí a percepção dele mudou. Aí agora ele quer que a ex-mulher pague até mais do que quem ele acha que seja algoz. Né? E ainda temos uma terceira coisa que esse depoimento do coronel Jário nos comprova. Que as pessoas vão até dizer assim, qual é o problema da percepção dele ter mudado? E eu concordo plenamente. Não há nenhum problema da percepção do Leniel ter mudado com o tempo. Então por que também as percepções da Monique não tenham mudado com o tempo? Por que eu não posso entender que ali naquela hora ela estava acreditando que era determinada coisa que estava acontecendo e que depois ela foi entendendo que alguns elementos começaram a fazer sentido, como aqueles que ela registra na sua carta de 29 páginas. Ou seja, por que toda a compreensão à mudança do Leniel e eu condescendo com essa compreensão? Mas não se pode haver compreensão de jeito nenhum com a mãe que perdeu esse filho no meio desse imbróglio sutil, dado o meio que ela vivia. Ela gostava do cara, o cara era elegante, eu não consigo ver essa coisa gananciosa, é tudo por dinheiro, não vejo isso nessa professora. Eu vejo nela mais uma daquelas mulheres que, tendo um marido com muita renda ou não, são mulheres guerreiras que sempre se bancaram sozinhas, que às vezes até com raiva falam, você é muito devagar, deixa eu ir na frente, etc. Não quer dizer que elas estejam desprezando o companheiro, não quer dizer que, no fundo, é aquilo que as feministas falam, né? Um dia as mulheres descobrem que elas não precisam do homem para viver. E a Monique me parece ser essa mulher desde sempre, o que não a faz imune de sofrer determinadas violências psicológicas, até mesmo por ser assim, né? Procure uma entrevista que a Luísa Brunet, que é uma mulher empoderada, ainda mais para os seus tempos, onde ela vai mostrar como ela não percebia as violências que ela sofria, que ela foi percebendo já depois, agora acho que já está com mais de 50 anos, que ela foi percebendo e se sentindo livre para admitir e sair dessas relações. A Luísa Brunet. Já que a gente está falando aqui de uma mulher que tem uma beleza ostensiva, que é cheia de iniciativa, a Luísa Brunet era assim, para a sua geração, e ela custava perceber as sutilezas, as violências disfarçadas de romantismo pelas quais ela passava. Veja essa entrevista naquele programa da TV Cultura Provoca, né, com o Marcelo Taz. Procure que você acha isso até no YouTube. Como que uma mulher empoderada como a professora Monique pode estar igualmente atolada em muitas violências e ela custa perceber isso, porque isso está no caldo cultural. Eu estou dizendo isso porque toda hora é um delegado, é um promotor, é a pessoa da acusação. Ai, ela aparentava estar em sofrimento. Não, as coisas não são assim. Né? Eu já tenho dito isso nos vídeos anteriores. Em resumo, né, o depoimento do coronel Jário mostra, dessa fase do luto da Monique, que ela era uma mulher forte, porque ele vai dizer isso, que ela era forte, ela colocava uma meta, não vamos por aqui, é isso. Mas isso não significa que ela não fosse uma mãe afetuosa, que ela não estivesse carregando o seu desespero. Pode ser que o desespero dela não é aparente, é uma coisa mais interna, tanto é que ela passou mal até depois de presa, etc. Porque as pessoas têm de ter o direito de serem quem são, de terem a personalidade que têm. E da gente discernir que nada disso se trata de enfermidade de caráter, no sentido de psicopatia, de narcisismo, dessas coisas todas que a população adora bancar os psicólogos, da onde psicólogo para ficar discernindo. Né? Então o coronel Jário está certo quando ele vê naquela mulher uma força, mas não quer dizer que ela não fosse afetuosa. Aliás, eu quero até deixar claro que se tiver lesão daqui para baixo, eu não posso dizer nada porque estava coberto.
Daqui para cima eu afirmo que não tem. E o Leniel viu, e a Monique viu, e a Cristiane viu, e os enfermeiros viram, e os médicos viram. Não tinha nenhuma lesão, nem equimose. Só para que fique registrado. Não é verdade isso. Só para que fique registrado. O senhor está fazendo gestos aí. Daqui para cima, daqui para baixo, aonde? Na cintura? Aqui, ó. Daqui para baixo, eu não vi. Eu não vi. Como não vi também as costas. Mas na frente o corpo dele é muito branquinho, é muito bonito ele. Nem na face, nem no rosto, nem no corpo. É mentira! Ele não tinha nenhuma lesão. Então o senhor... E não fui eu só que vi. A Cristiane viu, o Leniel viu, a Monique viu, os médicos viram, e depois vai lá para o ML e volta com 23 lesões, e assim mesmo no 6º laudo, hein? No 6º. E o pai estava pedindo que fosse feita a necrópsia rápida, porque estava sofrendo muito, e ele pediu para um policial, esse policial pediu para um perito que veio me pedir. Aí eu falei, peraí, uma coisa muito recomendada, tem coisa errada aí. Perceberam que a perita percebeu, independentemente de ela saber quem é a Leniel, ela falou assim, por que um pai está pedindo para correr logo com essa perícia? Sem ela saber das coisas todas que iriam desenrolar de 2021 para cá, ela achou estranho que o pai do menino, ela não está nem falando do Jairo, está falando do pai que estava pedindo para apressar essa perícia, porque ele estava lá naquele momento acompanhado do Sigmar, né? Aí está falando, teve perícia, pois é, a perita, corretíssimo como ela percebeu, e aí o que ela vai dizer? Opa, temos que ter mais critério, que se um pai está com pressa, coisa errada tem, porque ela sabe como os pais agem, né? O pai... Tinha acabado de acontecer o evento. Tinha acabado de acontecer. Que tinha... Percebem que ela reafirma que foi o pai que estava apressando a questão do laudo? Porque ele tinha aquela coisa assim, eu preciso mostrar que eu estou lutando, mas na verdade tinha interesses escusos do Leniel nisso aí. E aí eu falei para a diretora na época do IML, eu falei, olha só, é para fazer o caso, assim, com muito cuidado. Porque uma coisa que pedem urgência... é uma coisa que você tem que olhar com aquele olhar assim, com cuidado redobrado. E aí o perito falou, olha, ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, estava todo... E é aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismos. E ela vai cair, né, na conversa do coletivo, porque o coletivo não percebeu que aconteceu alguma coisa aí, que a Monique diz no depoimento dela. A Monique fala, olha, o meu filho, né, aqueles laudos apresentam como meu filho saiu do hospital, não como meu filho chegou. Então, como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim, porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ele ia entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha. Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares, imagina? O hospital, o Barrador, demora 6 meses para entregar o raio-x do Henri Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele, aqui o Henri Borel, tem a data, tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive,
E a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo, ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar o que aconteceu ali. A gente está falando do Barra d'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo o Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite. Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite. E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né? No prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador estava esfalecido ali, né? Não, o menino estava desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. As imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira. Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. Você não entuba cadáver. Eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, um médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? Uhum. A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem, até uma batida de carro, sabe assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem. Está escrito, está lá. No processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Vou começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Falei. Aí pergunta para o perito, Mário pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, eu acho que isso vai subir. E aí, todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque, cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer pra mim que aquelas câmeras não funcionaram, e assim, não tem nem para ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver.
Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver, cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Aí... não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas seis, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto então, dos que sinais de braços, maus tratos são pernas esses? não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, não aí tem, a gente vai encontrar. Só que sabe? chutou o tronco do menino. Aí o que acontece? Ele vai ter as coisas punctórias, né? Que ele recebeu, soro, né? Então tá aqui, ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né? Pra fazer lá as massagens e tudo mais. A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer uma coisa... um negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Da textura da maca. Vamos lá. Aí... eu fui perguntar também, cadê o... Eu perguntei, aonde tá, né? Porque esse menino, quando chegou... Por exemplo, se você chegar, você passando mal, a primeira coisa, mesmo desmaiado, meio sem vida, eles vão te ligar em aparelhos, né? Sei lá, para ver se você tá com batimento cardíaco, qual é a sua oxigenação, pressão, tudo isso. Eles ligam a gente. Esse menino também foi ligado, O prontuário médico sumiu. Muito bem, sumiram com o prontuário médico. O prontuário médico não existe, o prontuário médico não faz parte do processo. Aí eu fui conversar com os nossos queridos hackers, a galera da área de tecnologia. Eu falei, cara, essas maquininhas todas que a gente liga para ver batimento cardíaco, sabe o que eles falaram para mim? Carla, o hash fica todo lá, todas as informações. É só você puxar que horas que você ligou. Ele está ligado na máquina 32... de 8h30 às 10h30, todas aquelas informações da máquina 32 são o monitoramento. É só você puxar o resto da máquina. E aí, eles fizeram isso? Não. Os hackers não conseguem não, assim, não. É o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você teria como pegar isso. Então, sim, assim, porque tudo é eletrônico, gente. Não é que o cara pegou, fez ausculta com negócio. Não, ele ficou ligado em monitoração. Tinha um monitoramento. Inclusive, no raio-x dele, aparece os eletrodos de monitoramento. Cadê todas essas informações? Não existem. Essa é uma realidade. Dá para a gente ter hoje? Não dá. Se passou muito tempo. Para conseguir esse raio-x, foram 6 meses. Aí o hospital se sentiu obrigado a colocar, né, a entregar o raio-x para que hoje ele faz parte do processo. Vocês estão conseguindo ler? Ele fala de que as pessoas estão fazendo fake news. No caso, sou eu, ele fala de mim. Que eu crio fake news, no caso. Crio fake news para atrapalhar o caso do filho dele, do Henri Borel. Tudo é o Henri Borel. Tudo ele usa o filho. Ele se coloca como uma extensão desse filho. E aí ele cria ONGs, produtos, faz o que ele quiser, o que ele quer. Está em todos os canais de televisão, do YouTube, jornais. Ele intimida os jornalistas que falam qualquer coisa que ele não goste, que deem uma nota do jeito que ele não gosta. Eu já comprovei isso aqui também, em 2 lives antes. Então, assim,
sigam, assistam a playlist Leniel Borel, que vocês vão entender todo esse caso aqui. Tudo começou quando eu rebati uma matéria que ele fez com Cidade Alerta, da Record, onde ele enviou um vídeo de uma banheira onde a Monique Medeiros estava tomando banho com o filho dele, o Henri. Ele enviou para esses jornalistas do Cidade Alerta, na época, em maio de 2023, dizendo que esse material era exclusivo, que iria para o júri para ajudar a acusar a Monique e o Jairinho, porque a Monique teria gravado para o Jairinho esse vídeo, porque o Jairinho seria um pedô, né? O menino está tomando banho ali na banheira com ela, e ele veiculou esse vídeo da imagem do filho dele ali, naquela condição, atribuindo um crime a outra pessoa que não existe no processo, tá? O Jairinho não é acusado em nenhum momento, é levantada a hipótese do Jairinho ser pedô, tá? Então, assim, vocês vão... Depois, isso foi desmentido. Depois, tudo isso foi desmentido. Mas, desde então, eu comecei a ser perseguida e nunca mais ele parou. Prestem atenção no que este cara criou, na mentira que esse cara criou, nas caras e bocas que ele fez, na má fé dele, no mau caratismo dele. Eu vou colocar aqui um trecho da matéria do Cidade Alerta. Todos os elementos de sedução, mas a pergunta é: por que envolver uma criança? Pessoal, ele sabe que esse vídeo foi feito para ele, da época que ele era casado com a Monique. Ele sabe que esse vídeo foi feito para ele. E olhe, preste atenção no que ele vai fazer. É muito difícil, como pai, falar sobre isso. É muito difícil. Banheira, taça de vinho. E saber que ela mandou esse vídeo pro Jairo, usando meu filho como isca. É revoltante ver aquele vídeo como pai. Esse vídeo pode esconder um segredo sombrio. Em qual momento que Monique percebeu, que o Jairo era um sádico, interesse em criança? Será que foi naquele momento, ela já sabia que meu filho, o Jairo, tinha interesse em criança? Ou foi um pedido do Jairo para gravar aquele vídeo daquela forma? Que muda o rumo de uma tragédia. Oh, não, céus! O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade a mais uma prova que vai ser usada contra Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, no tribunal. Meu filho na banheira, pelado, numa cena sexual da Monique ali, mostrando as pernas, tomando vinho com vela na banheira aqui de casa, onde nós estamos hoje, onde eu moro, casada comigo ainda. E saber que ela mandou esse vídeo pro Jairo, usando meu filho como isca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monique Medeiros pode ser absolvida. E mais, Leniel. Essa é a minha matéria que eu fiz depois que eu vi esse vídeo. Eu fui primeiro perguntar para ele qual a procedência, qual a veracidade disso. Ele mentiu, depois vocês vão ver. E aí eu fiz essa matéria aqui. Perde a mão e pode prejudicar o caso. Esse vídeo jamais
foi enviado por Monique a Jairo. Pelo contrário, eu fiquei extremamente assustada, como todos os juristas que conversei ficaram. Todos. Monique, como sempre, fez postagens em suas redes sociais onde se defende das acusações, principalmente vindas da parte de seu ex-companheiro Leniel Borel. Mas o que mais chamou a atenção desta jornalista, além desta fake news criada, horrível e adotada convenientemente por muitos, foi o fato de Monique fazer uma postagem acusando declaradamente Jairinho pela primeira vez. Ainda sem data para acontecer, o julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal Popular, que julgará se Monique e Jairo são culpados pela morte de Henri Borel, pode absolver a professora. Trago verdades hoje, minha gente. Estamos preparados para ouvir? Sabemos que o público em geral acredita na culpa da mãe de Henri, mas profissionais do direito do júri dizem que, se bem trabalhada, a defesa pode sim conseguir a absolvição de Monique, como aconteceu no improvável caso Flor de Lis. E se Leniel continuar fazendo destas, isso pode prejudicar muito e reverberar ainda mais para a absolvição de Monique Medeiros. Por conta dessa matéria, nesse contexto, esse cara começou uma sanha persecutória contra mim. Mas agora que a gente já o conhece melhor, a gente sabe que por nada ele persegue as pessoas. Não é mesmo? Então vamos que vamos. Boa tarde. Aqui eu tinha perguntado para ele, ó, que eu falei para vocês. Qual a procedência da informação? Obrigada, né, desse vídeo aí. Aí ele fala, boa tarde, Fernanda. Não posso passar essa informação, pois vai ser usado no júri. Desculpe, mas só me posicionei com a Record, pois eles conseguiram o vídeo com exclusividade. Esse vídeo estava na timeline da Monique, lá no feed da Monique. É da época que ele era casado com ela. Assim como este, temos mais elementos que vão ser levados para o júri para revelar Monique e Jairo. E falando assim como este, temos mais elementos, eu demorei para... Deixei um tempão aí cada slide, pensando que não daria tempo de todo mundo ler. Então, deixei um tempinho a mais, tá? Acho que eu exagerei. Aí tá, aí ali... Tá. Aí vem a outra... Ao perceber a insistência pela mentira, ele insistindo na mentira, a notícia foi dada. Tá? Aí veio, depois da matéria, olha ali, ele digitando, eu dirigindo de Niterói para o Rio. Mandou o link da matéria pedindo satisfação para mim. É para isso que você veio com essa pergunta? Sensacionalismo, Fernanda? Sensacionalismo. O cara plantou uma fake news perversa e cruel contra uma pessoa, duas, não. Ainda expôs o filho dele, vale tudo pela fama dele. Vale tudo para ele ser o papaizinho do Brasil. Vale tudo para ele não precisar trabalhar mais. Sensacionalismo de uma jornalista. O que é isso? Olha como esse cara é manipulador. Por isso que a Carla Albuquerque falou, ele é manipulador. Quer mídia a qualquer jeito? Quem que quer mídia atacando, defendendo Monique ou Jairo, ou mostrando versão de um do outro, ou desmascarando o Leniel? Ninguém ganha visualização assim. Ninguém ganha. Só ganha visualização batendo palma para o Leniel. Mas se eu tivesse o nariz de palhaço, eu teria começado essa live com ele, porque é assim que ele nos fez parecer, a nós todos, como público. Agora eu me junto a vocês, palhaços, comprando a história desse cara. Perverso e manipulador. Sei lá de onde que esse cara saiu. A gente fica acolhendo as pessoas na mídia, acolhendo todo mundo. Ah, foi no podcast, foi não sei aonde, deu uma chorada, não sai nem lágrima, a gente já cai, já sai correndo, já levanta, já é isso, é aquilo. Sem saber nem a procedência das pessoas. Já é a 10ª pessoa que eu trago aqui no canal. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse é um canal para as pessoas que buscam a verdade e o esclarecimento. Do contrário, você pode fechar esse vídeo e continuar aí com as suas mentiras. Para muitas pessoas, as mentiras sinceras interessam, né? Mas para mim, não. Então, você já vem me atacando há algum tempo, diz ele, mostrando sua parcialidade. E é por quê? Porque sou pai, porque sou homem? Realmente, assim, ele não tem vocabulário e não tem argumentação nenhuma, né? Ou é porque você queria prefaciar o meu livro? Queria prefaciar o livro dele. É muito louco, né?
O que você está fazendo não é jornalismo, você está me desrespeitando. Eu agredi o Leniel na matéria? Eu insultei o Leniel em alguma coisa naquela matéria? O que foi demais ou de tão grave que eu fiz naquela matéria? O que eu disse nessa matéria que vocês viram agora de tão grave assim? Para ser chamado de sensacionalista, que estou desrespeitando ele. Está querendo descontar em mim o seu problema com o Marconte falando do meu ex, pai da menteada que está aqui. Ou é porque você queria prefaciar o livro da história do meu filho? Gente, eu tenho ego zero para essas coisas, tá? Sinceramente. Realmente não estou entendendo sua raiva contra mim há algum tempo. Logo eu que falei com exclusividade para a Rede Rio TV em um dos piores momentos da minha vida. Enfim, falando nada com nada. Aí, tem print aqui que me mandaram, logo em seguida, né, cadê? Aí, ó, ele pedindo nos grupos dele, Fernanda da Rede Rio TV está fazendo de tudo para nos prejudicar e defender Monique. Uma hora eu estou defendendo a Monique, outra hora eu sou comprada pelo Coronel Jário. Segundo que, né, é oportuno para ele ali. Ele vai jogando, sim, vai jogando. Ah, para a eleição é porque era eleição, quer me, sabe? Uma família está perdendo poder, quer voltar ao poder. Como é que volta ao poder se a pessoa está presa? Vai ser julgada por um júri? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem eleição agora, não é candidato. Então, assim, gente, sabe? Peço ajuda para começarmos a denunciar as postagens do YouTube e Instagram. Temos que fazer em massa. Isso é crime. Crime. Você corrobora com crime? Pedir nossos seguidores para denunciar também, mas no direct, dá toda a coordenada aí, tá? Eu só cortei o nome de quem me enviou ali, mas para a justiça vai o nome da pessoa que me enviou, obviamente, tá? Aí, essa senhora aí, amiga do Leniel, que eu já mostrei a foto deles juntos aqui, com a outra companheira dela aí, de ONG de mulher, de página de mulher, que defende mulher, enfim, questionável essa senhora, disse que ela tinha, aí foi compartilhado pelo Leniel, em Ri Vidas Interrompidas, uma página do Leniel, tá? Então, foi compartilhado por ele, essa senhora dizendo que ela tinha áudios meus torturando a Manuela, a minha enteada aqui, tá? Mais fácil a Manuela me torturar, minha gente, vocês não sabem aqui. É cantoria o dia inteiro, é música, é isso, é loucura, é dança, entendeu? Isso é uma crueldade, uma perversidade absurda. A relação que já foi mais que falada aqui, o pai dela já veio aqui falar, a nossa relação é incrível, tá? Então, assim, mas olha a perversidade por conta daquela matéria, gente. Aquela matéria. Não foi nem aquelas de 1 ano e meio depois, que são mais pesadas, porque as denúncias são mais pesadas. As pessoas que denunciaram ele, não fui eu. Eu só noticiei. Quis Deus que essas denúncias viessem à tona através de mim. Eu não posso criar as denúncias. Eu não posso criar as vítimas dele. Eu não posso obrigar as pessoas a dizerem o que elas disseram aqui. Gente da ONG, diretora da ONG, da Voz, da loja dele, as mulheres e tudo mais. Eu não posso criar essa narrativa, não tem como. Não sai da minha boca, sai da boca dos outros, né? Aí, ó, estamos postando parte de uma live da nossa querida Maria do Carmo, mulher de fibra, lutadora por causas justas e uma excelente profissional na área de psicologia. Não estamos nos defendendo de coisa alguma, pois não vimos nada que deixasse a senhora Fernanda tão irritada ao ponto de falar tantas coisas em tom acusatório ao papai do nosso príncipe Henri Borel. O que eu falei de acusatório desse cara dessa forma nessa live que eu mostrei para vocês aqui? Nesse trecho que eu falo, que eu cito ele aqui. Tem que benzer porque aparece cada encosto. Pois é. Vocês podem dizer, né? Se quiser ir lá assistir depois essa matéria inteira, ela é curta, não é muito longa, não. Tá? Mas o que eu falo dele é isso aí. Então, eu estou atacando, que me deixou tão irritada. Que irritada? Eu estava irritada na matéria, gente? Eu estava irritada? Pode falar, estava sim. Pode escrever ali, tá? Em tom acusatório. Nossas postagens são fundamentadas em fatos e não em suposições. Tem pessoas querendo justificar o injustificável e até mesmo tentando desconstruir verdades absolutas. Verdade absoluta que eu maltrato, que eu torturava e que ela tem áudios eu torturando a Manuela, que ela diz aqui, se eu quiser processar ela, tá ferrada, que ela vai ter que provar, vai ter que mostrar esses áudios. Ela vai ter que mostrar, porque tem um vídeo dela falando.
Então, assim, eu vou poupar, sabe? E a outra verdade absoluta é essa da banheira, né? Então, eu tô contra as verdades absolutas, ou seja, as mentiras que ele quer perpetuar na mídia, no inconsciente coletivo sobre pessoas. Aí, a partir disso aqui, esse cara, assim como a Débora Saraiva, que eu desmascarei aqui, são idôneos para dizer qualquer coisa e ser crível o que eles dizem? O que de tudo que esse cara disse até agora sobre o caso é verdade? O quê? Que ele é mitômano, manipulador. O que dá para saber? Vocês colocam a mão no fogo? Ah, isso aqui é verdade por quê? Isso aqui é verdade por quê? Ou ele montou um quebra-cabeça ali para... Porque ele dizia que o filho morreu do coração, ele chegou no hospital desesperado, falou, não, meu filho morreu do coração, ninguém perguntou nada. Ele nem estava com o filho. Ele morreu do coração, levou um policial junto. Ah, eu levei meu filho vomitando e vomitado. Cadê o vômito no Henri? Cadê o vômito na roupa dele no elevador? O que eu posso acreditar do que esse cara diz? Sendo essa pessoa que ele é. Como é que pode mandar detonar a mãe de uma menina que morreu, a Ana Carolina Oliveira, porque ela ganhou mais verba do que ele para a campanha? Gente, isso é louco, é um desequilibrado. É um desequilibrado e a mídia está batendo palma para esse cara. Ninguém mostra a verdade. Olha o nível da situação que a gente tem no Brasil. Em vários casos. Tem gente postando aí que o Daniel Mastral é o Nostradamus do Apocalipse. Sabe? Umas coisas tão idiota para ganhar like, para caçar, sabe? Like. Não dá, gente. Não façam isso com vocês, com o cérebro de vocês. Tem coisas que não dá. Depois dessa imagem, a polícia conseguiu descobrir que ela mandou essa imagem para o próprio Leniel. E ele que vazou essa foto dela na banheira. Essa imagem a Monique mandou para o Leniel. Eles tinham uma relação muito próxima. Gente. Mas eu apanhei por um tempão sozinha, né? Aí no dia seguinte, olha a loucura, gente. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Entra um cara em contato comigo. Não sei se já tinha entrado outra vez. Entra esse cara. Oi, Fernanda, bom dia. Aqui é Adriano da Concausa. Gostaria de fazer um pedido de apoio para esta família. Acreditamos que ele me mandou um vídeo. Ele mandou um vídeo de algum caso, eu acho, tá? Para mim, falando de algum caso da ONG dele. Aí depois me falaram que ele era, não sei se é verdade, um dos braços direitos do Leniel, então ele ia entrar ali só para tentar assuntar comigo alguma coisa. Isso me disseram. Adriano, se for mentira, eu peço desculpa aqui para você, mas foi o que me disseram, eu parei de responder. Aí, minha gente, isso, quando que aconteceu, que eu fiz a matéria? Dia 25 para 26 de maio de 2023. 25 para 26 de maio, que o Leniel começou os ataques contra mim, na mesma noite, na mesma madrugada. Foi assim, o tempo inteiro, do meu aniversário. Foi horrível. E vamos lá, dia 25 para 26 de maio. Vocês vão ficar chocados agora. Vocês vão ficar bem chocados, porque eu dizia isso também. Parece sempre louca a pessoa, né? Vamos lá. Dia 27 de maio, um dia depois. Quem é essa pessoa? Que dia que está escrito ali? Podem ler vocês mesmos. 27 de maio de 2023. Mônica Kalimann, do Mulheres Unidas do Brasil. Entre em contato comigo. Assim como o Adriano da Concausa. Mônica Kalimann Bezerra de Mello. Vamos lá. O que ela faz? Ela me manda um vídeo também de alguma suposta causa de alguma mulher. Tá? Essa mulher, eu falei para vocês que o Leniel tinha plantado ela dentro da minha casa, que eu tinha essa desconfiança. É coincidência ela entrar em contato comigo um dia depois de tudo isso? Ela e essa ONG, outra cara aí dessa ONG, amigo do Leniel Borel, pelo menos era, né? As amizades dele não duram muito, as amizades dele, tá?
as pessoas costumam falar algumas coisas, mas os meus amigos, eles não são as pessoas que aparecem aqui nesse canal. As pessoas confundem às vezes. Aqui são profissionais que eu trago. Então, essa mulher é investigada por estupro de vulnerável, segundo o Dr. Mantovani. Ele me mandou uma denúncia de uma investigação, alguma coisa, onde ela é investigada por estupro de vulnerável, tá? E ela, vamos ver. Vamos lá. Essa mulher se aproximou de mim. No princípio, eu achei que ela fosse meio doida. Depois, eu dei razão para ela. Achei que ela era realmente perseguida pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelo ex-marido dela. Enfim, se aproximou de mim, teve uma relação muito amistosa. E eu cheguei a acolhê-la aqui em casa quando ela foi despejada do apartamento que ela morava com o filho em Humaitá. Eu a acolhi aqui, tá? Parcialmente. Ela dizia que tinha muita briga com a mãe dela, que a mãe era narcisista e que estava muito difícil para ela lá no Alemão, né? Que ela não ia voltar para lá. Chegou no momento que eu falei, Mônica, você vai ter que aceitar. De repente, Deus... É a minha crença, tá, gente? De repente, Deus quer que você volte para lá para você fechar algum ciclo, para você curar alguma coisa ali com a sua família, né? Mas ela falava, não sei o que, minha mãe, música, enfim, uma loucura lá. Eu falava, então tá, eu vou para Paraná, vou para Campo Mourão. Se você quiser ficar aqui com o menino um tempo, é bom para mim, porque você fica com os meus cachorros também. Isso já tinha passado, já era dezembro de 2023. Ela ficou aqui. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Aí eu fui começando a entender quem era essa moça. Um dia eu fiquei com medo, eu fui vendo várias coisas e pedi para ela sair naquele dia, naquela hora, naquele momento. Porque eu não queria essa mulher mais um minuto dentro da minha casa. Eu estava morrendo de medo dela. E aí ela começou a gravar falando ai, 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 desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, o tamanho dessa mulher é o meu tamanho. Tem uma foto que fica nítido isso. Uma loucura isso, é uma psicopatia, uma coisa mais louca que se eu conto para vocês, meu Deus, a Fernanda é meio, né, da cabeça. É meio da cabeça. Ela falava que não gostava do Leniel, que não sei o que lá, e que não sei o que lá, que estava do meu lado, me dando força pelos ataques do Leniel. Vamos ver um vídeo agora? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a tendência para 2025 é ficar muito melhor para todas nós e nossos filhos. Eu estou tendo a honra aqui de trazer em primeira mão que o Mulheres Unidas está em parceria com o vereador eleito do Rio de Janeiro, o Leniel Borel, e a ONG Henri Borel, para a gente dar efetividade a todas as denúncias que chegam até mim e até a ONG e ao próprio Leniel. O Leniel vai poder se envolver devido ao cargo, obviamente, né? Mas ele recebe muitas denúncias e a gente nós estamos fechando uma parceria para que eu, como voluntária, consiga ajudar tanto meu celular, como sempre, sem bateria, né? Tanto a fortalecer a ONG Henri Borel, fortalecer esse trabalho que ele faz arduamente desde o falecimento, infelizmente, do seu filho, e o meu trabalho também, entre aspas, que para mim não é trabalho, tá? Então, é um dever como cidadã. Então, estamos fechando uma parceria, em breve mais novidades. Gente, agora ela fala por aí que eu maltratava o filho dela. Impossível. Eu tenho prints dele, mas eu não venho ao caso aqui, tá? Enfim, essa mulher, vocês estão vendo. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Um dia depois, ela vem atrás de mim. E, ó, ela com o Leniel sempre, tá? Sempre com o vereador Leniel Borel. Aí, de novo, o Leniel Borel, ela divulgando o Leniel Borel, né? Oi, gente, tudo bem? Agora, vamos para a Mônica real, tá? Estou eu aqui a pensar com meus botões em relação à coragem. Coragem que muitos têm para falar aqui na internet, né? Mas para ir à delegacia depor, não tem. Cadê você, despejada da glória?
ela fala tudo que ela é, né? Tipo assim, ela foi despejada, enfim. Esse não é demérito para ninguém também. Todo mundo passa por dificuldade, eu passei, passo ainda muita. Então, a vida financeira, a vida pessoal, a vida afetiva dos outros não diz respeito a ninguém, né? A gente é boba, mas a gente aprende, né, gente? A gente é ingênua, mas a gente aprende. Aí ele fala, olá, amigo! Desativou mensagens temporárias. Boa tarde, também abri um RO. Aí na 42ª também, porque podemos tentar nos ajudar, o Mantovani fala para ele, né? Aí ele fala, estava próximo ao local, sei lá o quê. Ah, sim, de novo te queimando? Que eu tô queimando o Leniel, o Mantovani falou. Pô, ela tá de novo te queimando? Tá foda, mas você ainda tem aquele bom trâmite na 42ª que possa ajudar seu amigo aqui? Aí ele falou, crimes contra a honra, incluindo denunciação caluniosa. Ela é progressiva. Sim, ele responde que tem aquele contato ainda lá, aquela influência na 42ª DP. Tem o número? Ele pergunta, o Leniel, do inquérito, eu acho, né? É, do inquérito. Eu não estou no escritório, mas vou de manhã, pego o número do inquérito e te passo. Te agradeço muito desde já. O que eu puder ser útil, conta comigo também. Ele falou, vamos para cima de mim. Então, a gente aprende. Né? Então, o Leniel confirmou aí que ele tem influência na 42ª DP e que ele usa dessa influência para me perseguir. Tá? Comprovado aqui. Tá? Eu estou denunciada na polícia por isso, tá? E essa aí é ela de novo, aí agora, recente, ela e o ex-jornalista do Globo, Eduardo Tchau, tá? Ela mesma postou, ela aí, braço direito do Leniel Borel. Essa mulher é braço direito do vereador Leniel Borel. A obsessão dele é tão grande que ele anda com esse tipo de gente. Vamos lá. Fazer serviço sujo para ele, né? Vamos que vamos. Aí tá aí o pai do Henri Borel, né? Tá escrito aí. Essa é a nova publicação da Fernanda Piacentino da Exposed Rede Rio TV. Amiga da Monique, funcionária do Jairinho, do Coronel Jairo e família. Apenas demonstra o compromisso dela em tentar me parar na luta por justiça pelo meu filho e, de alguma maneira, me prejudicar. O Henri. O que tem a ver o Henri com a perseguição que eles fazem contra mim? Cara, essa perseguição do Leniel precisava ter acontecido, gente? Precisava ter acontecido? O cara não tem equilíbrio, não tem estrutura psicológica, preparo nenhum, traquejo social para ser um político, uma pessoa pública que seja. Ele não tem. Ele é totalmente intolerante à rejeição, não foi nem a mínima crítica possível. A qualquer coisa, porque se eu vou falar crítica também, a mãe da Isabela criticou ele? Nunca. Ela não fez nada para ele, ela nem sabia que ele agia contra ela enquanto ela estava fazendo live, dando entrevista junto com ele. Ela nem sabia que ele estava agindo contra ela. Então, assim, não tem critério. Eu não sei como nominar uma personalidade como essa. E aí ele me colocou 2 processos de calúnia e difamação. Olha isso aí. Olha essa matéria de hoje, olha esse material que eu trouxe para vocês. Olha esse print. Esse cara tem coragem de me colocar processo de calúnia e difamação. Está tentando de todas as maneiras derrubar os vídeos dele aqui do canal. Só consegue se comprar juiz. Só se comprar juiz. Até agora o juiz e o desembargador já negaram para ele. Eu já trouxe isso aqui. Ainda que ácida, ainda que debochada, o jornalismo é jornalismo, não pode, a imprensa não pode ser cerceada, né? Então, assim, não caíram os meus vídeos. E aí tá aí, ele fica falando, me caluniando, falando que eu sou, sei lá, da Monique, do Coronel, enfim. São 2 coisas opostas, né? Também antagônicas, Monique e Jairo. Então vamos que vamos. E aí ele nas videochamadas, isso. Ele sofrendo, né? Com a morte do filho, com o assassinato do filho lá na Disney, com o dinheiro da Miriam. E 1 ano depois, ele mandou uma foto da Monique assistindo o jogo do Flamengo, falando que ela é isso, que ela era aquilo. Ele também estava assistindo esse jogo, tá? Então, assim, cara, bem complicado. Enfim, isso tudo já está aqui. E aqui é ele falando. Delegacia de Crimes Virtuais. Falando sobre mim aí, que ele estava me denunciando por formação de quadrilha. Ele com toda essa galera aí. Ficha criminal pesada. Aí ele com a Miriam, né? Bem triste, assim. Não é não, né? Ai, Adriano.
Vai descer. Tá aí tem um trechinho da um vídeo que Lima entrou em contato via direct no Instagram com a jornalista do The Exposed Brasil. Ele enviou fotos de Miriam Costa, pastora e advogada que havia denunciado Borel por um golpe conhecido como golpe do amor, ou estelionato sentimental. Desde então, os fatos foram amplamente divulgados pela imprensa, revelando comprovantes de depósitos em valores altos e transferências para Borel, além de inúmeros pedidos de presentes e golpes financeiros. Miriam, que acreditava estar ajudando Borel em busca de justiça pela morte de seu filho, foi manipulada com apelos emocionais, com Borel se apresentando como um homem sofrido pela perda de seu filho Henri Borel. Ela, então, financiou toda a empreitada de Borel, sendo gravemente afetada psicologicamente e lutando para recuperar o dinheiro perdido na justiça. Sua vida nunca mais foi a mesma. A situação piorou quando o advogado de Borel, Cristiano Medina, a humilhou publicamente, mesmo após ela ter pagado por meses seus honorários. Não acredito nessa narrativa de você estar ao lado do Jairo, mas muito me preocupa o julgamento do caso Henri, porque vejo que a defesa deles pode utilizar muitas coisas que você denuncia a favor deles. Se existe coisas a favor deles, se existe coisas que inocentam ele, você não tem que se preocupar, né? Porque se inocentam ele é porque ele é inocente, se inocentam a Monique é porque ela é inocente, se inocentam o Leniel é porque ele é inocente, se culpam é porque ele é culpado. Então, assim, você não tem que se preocupar. A verdade, ela não tem que ser escondida por uma versão. Que versão que você tem? Qual que é a versão que você quer que... Não faz sentido, entende? Não faz sentido. Vamos esconder a verdade, porque senão vai atrapalhar no julgamento. Nada atrapalha no julgamento. A verdade não atrapalha em lugar nenhum. Se tiver alguma que inocente Monique ou Jairo, no caso, né? Então, assim, é bem esquisito esse comentário. Para beneficiar o vereador, contra os conselhos do seu ex-marido, que a alertava para os riscos. Mas o cenário de difamação não parou por aí. Na segunda-feira, um pastor entrou em contato com a jornalista para tentar depreciar a imagem de Miriam. Ele enviou fotos dela com o ex-marido, que hoje é seu melhor amigo, tentando insinuar que ele seria um terceiro homem. Tais imagens só poderiam estar no celular. Uma criança que chegou vomitando e vomitada, só que a gente não vê o vômito. Né? Neste que ela está usando agora. Na mesma noite, tentativas de invasão à conta de Miriam foram registradas, com imagens claras das tentativas de hacking. O responsável por essas invasões seria supostamente um rapaz chamado Matheus Souza, especialista em informática, que trabalha... Enfim, então, gente, aqui fica toda a situação, né, da perseguição, ó. O Marcos Lima, aquele articulador de campanha do Leniel, detonando a Miriam, me detonando, e ele veio aqui, deu uma... Olha o nível das notícias que o Leniel plantava contra a Miriam. Reviravolta no caso da vovó que acusou o Leniel Borel de traição e agressão. O Leniel levantou que a Paola Serra do Globo tinha caso com o delegado. O Leniel falou que eu tenho caso, levantou que eu tenho caso, sou comprada pelo Coronel Jairo. O Leniel levantou contra a mãe da Isabela Nardoni, contra o pastor dele, contra a Monique na banheira. Então, assim, aqui a gente não vai desvirtuar o assunto. Eu não vou deixar, tá? Mas, assim, o episódio da banheira é mentira. E é uma mentira perversa, que demonstra o caráter desse cara, o modus operandi. E você não queria que fosse revelada essa mentira? Não queria? Uma mentira horrível, que mostra a podridão da personalidade desse cara. Você não quer que seja mostrada porque, sei lá o quê, porque você comprou uma frase pronta de uma pessoa. Coloque 3 comentários nesse contexto nos vídeos, desculpa, gente. E aí, muitas outras pessoas vão ficar repetindo isso. Não acontece muitas outras pessoas, não, tá? Mas eu vejo isso, sempre no mesmo horário, 3 comentários iguais. Aí depois, no mesmo horário de novo, mais 3 comentários iguais. Então, assim, você está perpetuando uma frase pronta que não leva ninguém a lugar nenhum, porque a verdade, ela não faz curva, né? E ela não tem que ser problematizada. A verdade não tem que ser problematizada. Mentiras sinceras te interessam? Por quê? Tá? Então é isso, minha gente.